Boa noite, meus irmãos. Graças ao Senhor Deus por mais esse tempo que nós teremos para meditar em Sua palavra. Hoje daremos continuidade ao que temos estudado sobre o Senhor Jesus Cristo, pensando principalmente no que Ele disse acerca de si mesmo, nas vezes em que Ele disse no livro de João, Eu sou. E hoje nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 11. Eu convido você a pegar sua Bíblia e abri-la em João, capítulo 11. O interessante é que seja lido todo o capítulo, mas eu vou fazer a leitura apenas do verso 17 ao verso 27. João, capítulo 11, versículo 17 ao versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, a partir dessa passagem, você percebeu aí o versículo 25, onde nós temos o quinto Eu sou de Jesus no livro de João, em que ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, continuando a abordar essa pergunta que aparece, inclusive, no próprio livro de João: quem é Jesus para que eu nele creia? Quem é Jesus para que eu nele creia? E nós, como já temos destacado, nesse livro há várias respostas, pelo menos 7 respostas que Jesus dá usando alguma figura. E a de hoje que nós vamos ver é essa que aparece aqui em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Só para nós revermos aquilo que já foi apresentado em estudos anteriores das respostas de Jesus Cristo. Em João capítulo 6, no versículo 35, ele disse: Eu sou o pão da vida. E aí nós destacamos também as verdades, a importância dessas palavras de Jesus Cristo e o que ele queria nos ensinar quando disse: Eu sou o pão da vida. Depois, em João 8, versículo 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículo 9, ele disse: Eu sou a porta. E no nosso último estudo, nós vimos também João 10, tanto no versículo 11 como no versículo 14, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. E para cada uma desses Eu sou de Jesus, nós destacamos como isso está relacionado à nossa necessidade de salvação, ou seja, que Jesus ele é o nosso Salvador, por exemplo, como o pão da vida, ele é o alimento que sacia a nossa sede, a nossa fome espiritual. Ele satisfaz a necessidade espiritual da nossa alma e isso tem a ver com a salvação. Como a luz do mundo, Jesus Cristo tanto é aquele que vem iluminar a nossa vida, como também é aquele que vai nos guiar na direção certa, essa direção sendo o caminho da salvação. Ele disse claramente em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então Jesus é a única porta para a salvação. E também como o bom pastor, uma das verdades que nós vimos é que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Então Jesus, como aquele que é o pastor, aquele que cuida, aquele que protege, ele também salva as suas ovelhas. Então hoje nós vamos nos concentrar nessa passagem de João 11, e eu gostaria de que nós percebêssemos um pouco do contexto em que Jesus fez essa declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Todo o livro, mas pensando aqui principalmente do verso 1, todo o capítulo, pensando aqui principalmente do verso 1 ao verso 46, se trata da ressurreição de Lázaro. Inicialmente, Jesus teve a informação de que Lázaro estava doente, ele demorou um pouco para ir até onde Lázaro estava, e nesse período de demora de Jesus, Lázaro morreu. Quando ele chegou até Lázaro, até a família de Lázaro, já havia 4 dias que Lázaro então havia já morto. Mas o livro nos mostra que Jesus ele intencionalmente demorou, porque ele já pensava em realizar esse milagre, que era ressuscitar Lázaro. Mas antes de ele chegar a esse ponto de realizar a ressurreição de Lázaro, ele tem uma conversa muito importante com uma das irmãs de Lázaro, Marta. Antes de Jesus realizar este milagre, ele tem uma conversa importantíssima com Marta. E essa conversa que está aí registrada em João capítulo 11 tem muito a nos ensinar. Apresentam verdades importantes tanto para Marta, que ouviu as palavras de Jesus, tanto para as pessoas que leram o Evangelho de João quando foi escrito, como também para nós, para mim e para você. Essas verdades que estão aí nesse capítulo 11 são verdades importantes também para nós. João 11, 25 é então o versículo-chave onde se concentra essa verdade. Lá diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, para a gente entender um pouco ainda dessa afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, é bom a gente perceber o que Marta já tinha de informação acerca desse assunto ressurreição. Então vamos ver aqui a crença da ressurreição, o que já tinha de apresentação na Bíblia acerca da salvação, o que era falado acerca da salvação no Antigo Testamento. Claro que a gente não vai tirar tempo aqui para falar de tudo que a Bíblia diz no Antigo Testamento sobre a ressurreição, mas algo básico em que os judeus da época de Jesus podiam já estar fundamentados, ou ter como fundamento essa crença na ressurreição dos mortos. Então nós temos no Antigo Testamento passagens que relatam a ressurreição de algumas pessoas. Por exemplo, fala de Elias, que ele ressuscitou o filho de uma viúva, a viúva de Sarepta. Então, esse relato nas Escrituras já dava uma base para se acreditar que era possível que alguém voltasse a viver dos mortos. Alguém que tinha morrido, essa pessoa era possível voltar a viver. Pelo menos há esse milagre registrado lá no Antigo Testamento. Além disso, há passagens no Antigo Testamento que ensinam que haveria uma ressurreição futura. Por exemplo, em Isaías capítulo 26, versículo 19, diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então o profeta Isaías trouxe essa mensagem aí nos seus dias, falando dessa ressurreição futura. E ele se incluía como esse um dos mortos que iria também ressuscitar. Daniel 12, que foi escrito algum tempo depois do profeta Isaías, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, nós temos esses dois profetas que tiveram um papel muito importante na história de Israel, em que eles ensinaram acerca da ressurreição futura. No caso de Daniel, ele fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso ele trouxe no final do seu livro, e a ideia ali é que no final de tudo,
todos irão ressuscitar para serem julgados. Ainda em Daniel 12:2, a outra parte do versículo diz: ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, todos os homens vão ressuscitar, desde Adão até o último homem que morrer, voltarão a viver em algum momento, voltarão a viver para prestar contas a Deus. Então, a crença ou o ensino de que haveria a ressurreição dos mortos estava presente ali no Antigo Testamento, e um dos aspectos dessa verdade é que haveria essa ressurreição futura, essa ressurreição final, onde os homens iriam se apresentar a Deus para prestar contas de como viveram aqui na Terra. Então, quando a gente percebe aqui, nesse diálogo que Jesus tem com Marta, de que ela está ciente desse ensino acerca da ressurreição no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Jesus disse a Marta: teu irmão há de ressurgir, ou seja, teu irmão há de levantar dentre os mortos. Jesus diz isso pensando, ele tem em mente o que ele vai fazer logo mais, que seria ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ao dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava sepultado lá dentro de um sepulcro, dentro de uma caverna, e Jesus iria dizer: Lázaro, vem para fora. Então Jesus, a poucos instantes desse diálogo com Marta, ele iria ressuscitar Lázaro. Mas quando Jesus diz: teu irmão há de ressurgir, obviamente que Marta não pressupôs naquele momento que Jesus estaria pensando em realizar esse milagre agora. Mas ainda assim ela expressa a sua certeza. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, e ela diz: no último dia. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, que seria quando? No último dia. Marta, ela não está errada ao afirmar isso. Sim, isso de fato iria acontecer, isso de fato vai acontecer. Ela acredita na ressurreição como ensina lá no Antigo Testamento. Porque nós já sabemos um pouco da história, a gente percebe que Marta estava certa quanto ao propósito da ressurreição final, tanto do evento em si, como do propósito desse evento, mas ainda não sabia nada sobre a natureza e essência dessa ressurreição. E é aqui que é importante essa conversa que Jesus tem com Marta, porque a partir dessa conversa a gente vai perceber que a ressurreição não se trata só de um evento cronológico, um evento histórico, mas a ressurreição, Jesus apresenta aí a sua natureza, a essência desta ressurreição, porque quando Marta diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, e ela diz isso no versículo 24, e aí logo em seguida no versículo 25, ou seja, Jesus ele contrapõe essa afirmação de Marta com estas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Então Marta, ela declara a sua crença: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, isso não está errado, mas Jesus traz essa declaração: eu sou a ressurreição e a vida, apresentando aí para nós a natureza, a essência da ressurreição. A ressurreição e a vida estão radicadas, enraizadas no Senhor Jesus Cristo. E essa verdade que nós queremos compreender um pouco mais, o que significa isso, dizer que a ressurreição e a vida estão radicadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, como podemos concluir do que ele mesmo diz, da sua declaração, Jesus é a causa da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, ele afirma em João 11:25. Ou seja, Jesus é a origem, a causa, a fonte, a essência da ressurreição.
A ideia de ressurreição é inexistente e não faz sentido à parte do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, é como se ele estivesse dizendo para Marta, eu sou a ressurreição em pessoa, Marta, eu próprio sou a ressurreição. Então ele não apresenta a ressurreição, ele não fala da ressurreição simplesmente como um evento na história, como um fato cronológico, mas ele fala da ressurreição como sendo ele próprio. Ele identifica a ressurreição com a sua própria pessoa. E é isso que nos faz entender que se não há Jesus, não há também a ressurreição, porque Jesus é a causa da ressurreição. Então ele não diz, eu ressuscitarei os mortos, ou eu executo a ressurreição. Embora que se ele afirmasse isso, estaria certo também. Em uma outra passagem ele fala isso, em João capítulo 6, ele fala daqueles que o Pai vai trazer a ele, e ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Então ele declara que ele vai ressuscitar esses que o Pai trouxe a ele, vai ressuscitar os que creem nele. Mas aqui, ao conversar com Marta, ele faz uma afirmação ainda mais profunda. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, isso é muito mais significativo, muito mais profundo do que ele dizer, eu irei ressuscitá-lo, porque ele está identificando a ressurreição com a pessoa dele, Jesus. Então ele não diz, eu ressuscitarei os mortos, ou eu vou executar a salvação. Ele diz, eu sou a ressurreição em pessoa. Continuando, em João capítulo 1, versículo 3, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 1, versículo 3. Preste bem atenção no que diz esse versículo. Todas as coisas, sem exceção, foram feitas por intermédio dele, de Jesus Cristo. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, quando lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz e houve luz. Quando ele disse para a terra produzir as ervas e os animais, em toda aquela criação narrada lá em Gênesis 1, Jesus ele estava presente ali também. Tudo foi feito por intermédio dele. Apesar de lá não o citar, de não apresentar Jesus naquele texto, mas ele estava presente naqueles eventos ali, e aqui é dito que sem ele, nada do que foi feito lá em Gênesis 1 teria sido feito. Também em Colossenses 1,16, apóstolo Paulo afirma, nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, através da pessoa de Jesus Cristo é que todas as coisas foram criadas. Então, isso é muito importante para a compreensão do assunto que nós estamos estudando. Todas as coisas, inclusive a vida do homem, veio à existência na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a causa da nossa existência. Então, se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, consequentemente, Jesus é a causa da nossa existência, a razão de ser da nossa existência. Onde fica o assunto de ressurreição nisso? A ressurreição seria, em termos de eventos, em termos do que é que está acontecendo, a ressurreição é o corpo que perdeu vida voltando a viver. Um corpo que antes tinha vida, morreu, e ressuscitar é esse corpo agora tornar a viver. Assim como o homem veio à vida, isto é, veio à existência por causa de Jesus, é isso que afirma João 1,3, Colossenses 1,16, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, que nele foram criadas todas as coisas. Então, se o homem veio à existência por causa de Jesus, assim também ele volta a viver por meio de Jesus. Assim como foi necessário para que o homem viesse a existir, assim como foi necessário para que o homem viesse a existir Jesus, assim também é necessário para que o homem
volte a viver, para que ele ressuscite, também é necessário a pessoa de Jesus. A causa da vida foi Jesus e a causa de voltar a viver também é o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro, que é narrada aqui em João capítulo 11, serve de ilustração de que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e logo em seguida ele ilustrou isso ressuscitando o irmão de Marta. Jesus aqui não esperou para o último dia, ele realizou uma ressurreição ali naquele momento. Embora Lázaro voltou a morrer e Lázaro ainda aguarda a ressurreição final, mas Jesus já exemplificou isso, ou ele ilustrou isso, quando ele ressuscitou Lázaro ali em João capítulo 11, versículo 43, versículo 44. Eu vou fazer a leitura aqui desse momento em que Jesus ele realizou a ressurreição de Lázaro. João 11, 43, 44 diz: e tendo dito isto, Jesus fez uma oração, e após essa oração, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Isso mostra o poder que Jesus tem sobre a vida, ou que Jesus é a causa da vida. Ele simplesmente ordenou: Lázaro, vem para fora, e um milagre aconteceu, vida voltou para o corpo de Lázaro, aquele corpo que já estava em podridão, que já estava em decomposição. Tudo isso foi restaurado a alma de Lázaro ao seu corpo, e foi restaurado também o organismo, o funcionamento do organismo daquele corpo e tudo mais que era preciso para que Lázaro ali estivesse vivo. Jesus, como ilustrado, nesse momento, Jesus é a ressurreição e a vida. Agora, vamos pensar na importância dessa afirmação. Jesus é a ressurreição e a vida. Qual é a importância dessa verdade para nós? Citando novamente aqui alguns versículos, João capítulo 1, versículo 4, João diz: a vida estava nele, ou seja, a vida estava em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas que foram criadas, passou a existir a partir de um dado momento, esse momento que acontece lá em Gênesis 1, mas antes de Gênesis 1, Jesus ele já existia. E nele, todas estas coisas que foram criadas a partir de Gênesis 1, nele tudo subsiste, ou seja, a existência de todas estas coisas estão debaixo do Senhor Jesus Cristo, dependem do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não simplesmente criou todas as coisas e as coisas agora estão funcionando por conta própria, mas ainda todas estas coisas estão sendo sustentadas, estão aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. E isso tem muito a nos ensinar, mostra que o Criador de todas as coisas não abandonou a sua criação, mas ele ainda está cuidando. A nossa vida depende de Jesus. Agora, a nossa vida, ou seja, a nossa existência, ela depende do Senhor Jesus Cristo, do Criador. Jesus mantém a ordem do universo, como mostram esses versículos. Ele mantém a ordem do universo e sustenta a nossa existência. A existência do universo, ela continua por causa dos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada entregue
as suas próprias leis naturais. Existem as leis naturais e essas leis naturais elas estão sendo governadas pelo Senhor Jesus Cristo. Nosso viver está nas mãos poderosas e soberanas do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem o controle. Preste bem atenção nisso. É algo tão simples que nós fazemos, respirar. Ele tem o controle sobre o nosso respirar, sobre o palpitar do nosso coração. Você dá o último suspiro quando se diz, somente quando Jesus quer. O seu coração só bate pela última vez, somente quando o Senhor Jesus Cristo quer. É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele pode fazer viver um corpo cujo coração parou de palpitar, não importa há quanto tempo faz. Assim como é Ele que sustenta a vida, quando Ele quiser que essa vida pare, ela para. Se Ele quiser que essa vida retorne, essa vida também retorna. Ele pode fazer viver um corpo cujo coração parou de palpitar, não importa há quanto tempo essa parada tenha acontecido. Não importa há quanto tempo alguém deixou de viver, quando Jesus quiser, Ele tem todo o poder para fazer aquela vida voltar, porque Ele é o dono da vida. Jesus é Deus e diante disso, da verdade de que Ele é Deus, da verdade de que Ele é que sustenta a nossa existência, diante disso, temos que confiar nele, porque dele dependemos. Confie em Jesus, porque a sua existência depende da vontade de Jesus. Queria mostrar também como essa verdade sobre a ressurreição, qual a ligação que isso tem com a mensagem da salvação. A mensagem que oferece para o homem o perdão de seus pecados, que promete ao homem vida eterna. Qual a relação que essa mensagem tem com a ressurreição e com essa verdade de que Jesus ele é a ressurreição e a vida. Os apóstolos eles ensinavam, os apóstolos de Jesus Cristo, após a morte, ressurreição e a volta de Jesus para o céu, os apóstolos de Jesus ensinavam que haveria ressurreição em Jesus. E é importante esse em Jesus, porque não existe ressurreição à parte de Jesus Cristo. A vida ela só existe por causa de Jesus e alguém só pode retornar à vida também por causa de Jesus. Então em Atos capítulo 4, versículo 2 diz assim, que eles ensinavam o povo em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ensinavam, anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. No caso, o versículo fala que eles estavam sendo perseguidos por conta de ensinarem isso. Diz assim, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Pois bem, se Jesus é a ressurreição, ou se a ressurreição acontece através dele, como ensinavam os apóstolos, ele tem o poder de vencer a morte. Se ele pode ressuscitar alguém dos mortos, ele tem o poder de vencer a morte. E é isso que vai nos ensinar lá 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Os versículos antes falam disso, do momento em que a morte vai ser derrotada. E nesse versículo 57 diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a vitória sobre a morte, ela só acontece por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que tem o poder de conceder a vida. A morte, ela não consegue superar o poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é apenas a ressurreição, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Por quê? As duas coisas estão ligadas. Não existe uma ressurreição se não existe vida. Então, se ressurge, se ressuscita, é para se viver. Ele é a ressurreição e a vida. A mensagem da salvação, ou seja, a mensagem do Evangelho, exige que você creia na ressurreição.
Esses dois versículos, 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, diz assim: Paulo diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E todo esse capítulo 15 de 1 Coríntios é tratando sobre essa questão da ressurreição. O apóstolo Paulo confrontando aqueles que diziam que não havia ressurreição dos mortos. E ele chega até a dizer que se não existe a ressurreição, então não tem esperança. Que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se de fato não existe a ressurreição. Então a mensagem do Evangelho exige que você creia sim na ressurreição, tanto na ressurreição de Jesus Cristo, como também no fato de que ele vai poder ressuscitar, de que ele vai ressuscitar aqueles que creem nele. O fato de Jesus ter ressuscitado, como também vai ensinar 1 Coríntios 15, é a prova de que ele vai ressuscitar aqueles que creem nele. Ele ressurgiu dos mortos e da mesma maneira ele vai fazer ressurgir dos mortos aqueles que creem nele. Jesus é a causa, a essência e a fonte da ressurreição. Quando ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, isso é muito mais profundo do que se ele tivesse dito, eu vou ressuscitar Lázaro. Porque há todo um conjunto de verdades ligadas a essa afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então a mensagem da salvação, ela exige que você acredite na ressurreição. Muito bem, para nós concluirmos, chegarmos aqui ao a parte final do nosso estudo, o que eu posso dizer diante de tudo isso, para todos nós creiamos em Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para que você não morra eternamente. Creia em Jesus para que você não venha a morrer eternamente. Ao conversar com Marta, ele disse, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui ele não está dizendo que não vai morrer fisicamente. Ele está afirmando que não vai morrer eternamente. Por quê? Porque um dia ele vai ressuscitar aqueles que creem nele. Então, creia em Jesus para que você não morra eternamente, para que você não passe a eternidade separado de Deus. E creia em Jesus para que você viva eternamente. Ele disse, o que crê em mim, ainda que morra, ou seja, quem crê em Jesus, quem confia em Jesus como seu Salvador, quem é um discípulo de Jesus, ainda que morra fisicamente, viverá. Como isso é possível? É porque aqueles que morrem fisicamente, eles irão viver eternamente, porque Jesus vai ressuscitar essas pessoas para que elas possam viver por toda a eternidade. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte eterna, que aqui é uma referência a estar separado de Deus por toda a eternidade, no sofrimento no lago de fogo eterno, a morte eterna não tem direitos sobre a alma daquele que crê em Cristo. A morte eterna não tem direitos sobre a alma daquele que crê em Cristo. Apocalipse 26 diz, sobre estes que creem em Cristo, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte, que é estar separado de Deus por toda a eternidade. Quando diz aqui, quem crê em mim, ainda que morra, seria a morte física, a separação da alma do corpo. Ainda assim, essa pessoa em algum momento viverá, porque Jesus voltará a unir essa alma com esse corpo, para que eles vivam para sempre ao lado de Deus, para que vivam para sempre morando com Deus na eternidade que Deus tem planejado, no lar eterno que Deus tem planejado para aqueles que confiam em Jesus. Sobre estes, a segunda morte, que é seria estar para sempre separado de Deus, a condenação de passar a eternidade separado de Deus,
isso não se aplica não àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:23 diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente que Deus dá gratuitamente é a vida eterna. E para quem ele dá esse presente gratuito? Para aqueles que creem em Jesus. E por que esse presente é a vida eterna? Porque o Senhor Jesus Cristo ele vai ressuscitar aqueles que tiverem morrido fisicamente, ele vai ressuscitar essas pessoas para que vivam por toda a eternidade com ele. Jesus é a ressurreição e a vida. E não deixe de se perguntar se você desfruta dessa certeza, dessa alegria de saber que eu sou um seguidor de Jesus. Eu confio em Jesus. E por isso eu estou certo de que, mesmo que eu morra, eu vou voltar a viver. Mesmo que eu morra, Jesus me ressuscitará. Você desfruta dessa certeza? Se você não crê em Jesus, infelizmente, a segunda morte tem autoridade sobre você. Ou seja, se você ainda não confia em Jesus, você está ameaçado de passar toda a eternidade distante de Deus. De você estar no lago de fogo, quando poderia estar no lar eterno, no lar celestial, morando ao lado de Deus. Mas é possível você passar a ter essa segurança. Basta que você confie em Jesus como seu Salvador. Que você se arrependa dos seus pecados e confie em Jesus como seu Salvador. Ele que lhe salvou, ou Ele que pode lhe salvar, porque Ele morreu na cruz recebendo a punição que os nossos pecados mereciam. A partir do momento que você deixa de confiar em si próprio, para confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a partir do momento que você deixa de confiar na sua própria bondade, nos seus próprios méritos, nos seus próprios valores, a partir do momento que você enxerga o seu próprio pecado e entende que somente a morte de Cristo é que agrada a Deus, é que satisfaz a Deus e não as suas boas obras, é aquilo que você pode fazer de bom. A partir do momento que você deposita fé em Jesus, você passa da morte para a vida. Você se torna uma pessoa salva e a segunda morte não tem poder sobre você. Mesmo que você morra, você viverá porque o seu Salvador, Jesus, é a ressurreição e a vida. Assim como você depende agora de Jesus para estar respirando, para o seu coração estar palpitando, você também depende de Jesus para passar a eternidade no lar celeste morando com Deus. Então reflita bem sobre essas questões, pense bem em tudo o que dissemos até agora, considere cada uma dessas verdades ditas por Jesus. Avalie a sua vida à luz do que Jesus disse: eu sou o pão e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Você segue e serve a este Jesus? Você já se alimentou desse pão? Você está andando sob a direção dessa luz que é Jesus? Você já entrou pela porta? Você está seguindo a esse pastor? Está dependendo deste Jesus que é a ressurreição e a vida? Pense bem nisso. Vamos orar. Nosso grande Deus, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo e por tudo que Ele é, ó Deus. Que a Tua graça seja derramada sobre os muitos corações que ainda não desfrutam da certeza da vida eterna. Que aqueles que têm ouvido esse estudo e que ainda, ó Deus, não confiaram sua vida a Jesus, trabalhe no coração destas pessoas, ó Deus, para que decidam abandonar a direção de suas vidas, abandonar a direção do seu próprio coração e confiar a direção de suas vidas ao Senhor Jesus. E quanto a nós, ó Deus, que temos certeza das Tuas bênçãos sobre nós, temos certeza que já estamos seguindo a Jesus, ó Pai, que nós possamos nos alegrar ainda mais
por tantas promessas, por tanta bondade que o Senhor demonstra a nós e que ainda vai demonstrar futuramente, ó Deus. Que com alegria nós possamos viver cada dia sabendo, ó Deus, que ainda que morramos, nós vamos viver. Que não há nada, mesmo a morte, vai poder nos separar, ó Deus, do teu amor por nós que está em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por esta bênção, por esta graça. Em nome de Cristo que eu te oro. Amém. Muito obrigado. O Senhor esteja abençoando a todos vocês. Até o nosso próximo estudo.